11 horas, 8 minutos, 11 e 8. Muito bom dia para você. Obrigada pela companhia e pela audiência. O programa Tá na Pauta já vai começando com os nossos convidados tradicionais das terças-feiras, que são eles: Ivanir Gasparim, empresário, ao vivo conosco; Pablo Carlotto, professor de carreira, coordenador mundial dos Negros Missionários Escalabrinianos. Já temos live aqui no Facebook também para mostrar as imagens do estúdio para quem está em sintonia conosco. Gasparim, hoje nós vamos abrir o programa com uma salva de palmas para o Pablo, pode ser? Pode ser. Para mim e para todos os professores e professoras. Hoje você representa toda essa comunidade maravilhosa de professores. Com muito carinho. Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim. Um dia maravilhoso, dia 15 de outubro, não só por ser o dia do professor, mas também o dia da mulher rural, né? Opa. E é também o dia da Madre Teresa, não Madre Teresa de Calcutá, Não é mas a essa? Teresa d'Ávila. Ah, Santa Teresa a d'Ávila doutora da igreja. é uma das grandes doutoras da igreja e é a patrona, padroeira, por assim dizer, da Diocese de Caxias do Sul, né? Estamos em festa também por conta disso. A Diocese de Caxias do Sul fazendo 125 anos. Aquela que diz a frase, que eu não lembro toda, que no final, só Deus basta. Isso. É uma síntese da vida dela, é por aí. Mas é uma das figuras, Beverly, tantas outras, que eu acho que no mundo de hoje a gente tem que redescobrir. Certo? E ela é a padroeira dos professores. E não ficar só na questão das máximas, aquela frase que consagrou a pessoa, sabe? Ir atrás para entender o período em que viveu e por que passado tanto tempo é uma pessoa relevante, é uma pessoa que traz luzes para o nosso caminhar. E ela é também patrona, eu descobri recentemente, Beverly, ela é patrona dos escritores católicos. Olha só que interessante. Isso eu não sabia também. Patrona dos escritores católicos. Eu acho isso fenomenal, a gente poder entender também por quê, certo? Ela, como outras tantas mulheres em outros tempos da história, se dedicaram muito e graças ao bom Deus registraram o que pensavam, como pensavam e mais do que isso, o método. O método de oração, o método de como caminhar na questão da espiritualidade. Eu acho que é isso que nós estamos precisando e carentes hoje em dia. É que nos tragam métodos, que nos tragam como caminhar. Porque às vezes a gente sabe, a gente quer um mundo com paz, mas como chegar lá? Entende? Eu quero uma vida mais tranquila, mas como chegar lá? Eu quero uma vida mais próxima de Deus, mas como chegar lá? Certo? Então eu acho que é um tudo a ver. Por quê? Porque professor também é isso, Beverly Gasparim. É buscar um método, é buscar uma forma. E qual é a forma hoje de dar aula? Qual é a forma hoje de ajudar os alunos, seja em qual idade, a fazer uma caminhada de descoberta de si mesmo, de descobrir o próprio mundo e saber do seu potencial. Mais do que isso, é fazer o aluno a perceber que ele tem um grande potencial e como trabalhar isso, que são as habilidades e competências. Bacana a frase, só para mencionar, já vou te deixar a palavra. Calma, segura, Gasparim. Diz: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Eu estou trazendo, embora o Pablo acabou de dizer que não é para a gente ficar só em cima de uma frase de alguém que cunhou ela, né? Mas é que a frase é muito potente. É muito potente. Pronto, Gaspar. Bom dia e parabéns a todos os professores e o Pablo, como bom professor, trouxe-nos um livro para cada um para ler, né? E já pediu também a resenha depois, né? Essa parte eu não ouvi. Mas assim, mas a semana que vem é capaz de pedir o que tem na página 32, né? Como bom professor, nunca fiz isso, mas eu já passei por professores que eram assim. Isso aí, tu não pegou trabalho com o Pablo. Se tu tivesse pego um trabalho com o Pablo, teria que ter filme, o argumento. Pesquisa na internet, contextualizando o que aconteceu no livro com a repercussão atual. Viu, Pablo? Mas me parece que nós estamos perdendo o fio da meada nesse ponto, ou seja, nesse mundo todo tecnológico que nós estamos vivendo, nós estamos olhando só a figura, né, o título, esquecendo de olhar o interno, né, e ler o livro, né, a dificuldade hoje está em ler o livro. Você verifica, você pode seguir um monte de modelos, né,
no mundo virtual, mas lá só tem os títulos, né? Inclusive você abre lá e são 2 linhas. Mas cadê o texto, cadê o contexto, argumento. cadê o argumento e interpretação? E nesse dia, né, chuvoso em Caxias do Sul e dia do professor, cabe ao professor também, mas com todo o apoio da família, né? Porque o trabalho hoje do professor, talvez ele seja mais árduo que antigamente. Porque antigamente você entregava o seu filho para o professor ensinar, mas entregava também a cabeça dele. Hoje, qual é o maior desafio? É fazer com que o aluno preste atenção, né? Porque não adianta estar de corpo presente. E eu sempre brinco também, né, nas minhas aulas também de administração, de vendas, eu sempre digo o seguinte, não adianta você estar aqui com o corpo presente, porque isso também no velório. Até o morto está de corpo presente, mas não está com a cabeça. Então, o maior desafio é aquele 2 horas, ou 3 ou 4 horas, ou 1 hora, mas que realmente haja a conexão, né, a troca de informação. E nós falamos antes, né, do programa, se queiramos ou não, todos os países que investiram em educação vão para o primeiro mundo, né? E uma coisa importante, né? Eu acho que nós temos hoje N programas sociais, né? Mas são programas, infelizmente, que é para encher a barriga, não para encher a cabeça, né? Ou seja, você precisaria dar uma válvula de escape, mas exigir que essas pessoas realmente estudem, porque a única solução para a classe baixa é estudo, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, dá para dizer que é uma pandemia que é os jogos eletrônicos, né? Só que isso talvez seja a destruição da família. Eu não sei se faço entender, em vez de nós pensarmos em estudar, porque nós estamos falando de uma geração, não estamos falando de uma semana a outra. Então, feliz Dia do Professor, né? E que dê para eles esperança, mas principalmente paciência para trabalhar com nossos filhos. Acontece, deixa eu contar uma rápida experiência, né? Eu estou ministrando um curso pelo Senac à noite, na área de comunicação, né? Eu acho bacana porque as pessoas que participam do curso me chamam de prof, embora eu não seja uma professora, né? É uma troca de conhecimentos de uma área específica, né? Mas eu acho bacana essa ideia, né? De prof. E me surpreendeu, Pablo, o Pablo, que sim, é um professor, né? Que um dos alunos, nos primeiros 2 encontros, me pediu a bibliografia sugerida. Oh, Magari, meu Deus. Muito legal. Porque é muito incomum, né? Muito incomum. Muito incomum. Bacana. Então não está tudo perdido, mas né? é uma pessoa que vai dar certo, entendeu? É a pessoa que, essa pessoa, realmente, ela está lá aprendendo, sabe? Não está lá só para um currículo ou para ter mais uma certidão. Agora, esse papel de ser chamado de professor, principalmente, mesmo que você esteja só temporário, é importante. Eu acho que a liturgia do cargo, a liturgia, e não tenha vergonha, e não diga para o aluno não te chamar de professor. Afinal de contas, você está lá na frente e ele precisa te enxergar como professor, ele precisa ter essa figura na sua frente. Essa referência. Eu acho que isso é muito importante, tá? Eu acho que o professor, talvez, para a vida das pessoas, seja mais importante do que propriamente a família. Claro que a família é tudo, né? Mas eu estou dizendo assim, para a vida profissional, etc., todos nós temos algum professor de referência. É inegável que os professores são referências. A Marta Angelete, do bairro Madureira, ela diz, nesse dia do professor, Pablo, te desejo longa vida e agradeço por tudo, né? O que aprendo com você. Feliz dia, parabéns pelo dia do professor. Obrigado, Mas Marta. e por que eu não recebo parabéns? O Gasparim também é prof, Não, tu vê viu? Mas o Gasparim quer. Eu quero dizer que quem é de mercado é de mercado. Embora esteja na condição de ensinar, né? Eu acho que essa figura do professor Gasparim, ela tem realmente, de fato, um lugar sagrado, né? Mas eu tenho, claro que é a idade, mas quando você vai em algum lugar, tal, o cara vem te cumprimentar e tu não te lembra. Infelizmente, passou tanta gente pela tua e o senhor sabe aquela vez lá que dificilmente você vai se lembrar, mas às vezes se é um fato marcante, tu te lembra de uma palestra, etc. Graças àquilo lá eu mudei minha vida. Puxa vida, sabe? Tu dá uma parada, tu dá uma sentada, que às vezes você leciona ao natural, mas aquela pessoa captou aquilo
e às vezes mudou de vida por causa de uma palavra ou de uma aula, entendeu? Isso é normal hoje acontecer no meu dia a dia, tá? É claro que as coisas ruins o pessoal não comenta, né? Mas eu acho que é importante e tu impacta uma palavra. Aqui mesmo também, nós falamos semana passada, eu acho, o pessoal que tem o dom de ter uma palavra, ou seja, começa pelo professor, né? A responsabilidade é muito grande, até nós aqui, ou seja, a nossa palavra aqui, a nossa conversa pode impactar uma pessoa lá fora, para o bem e para o mal, mas de preferência que nós estejamos impactando para o bem. E o papel do professor é fundamental, ou seja, todos nós, lembramos de algum professor, não tem como não lembrar. A Jaque está em Padova, na Itália. Meu Deus do céu, e de lá escutando o programa. Um abraço a Jaque. A Vilma também está acompanhando o programa de hoje. O Rogério Camargo de Carvalho, que vem nas sextas-feiras, é psicólogo, ele diz, se pediram bibliografia a alguém, essa pessoa é professora e está cumprimentando aqui, é o Pablo, em especial, pelo Dia do Professor. A Beatriz também faz votos aqui sobre os professores. Ela também mandou uma mensagem, pedras e professores. Eu não vou conseguir rodar, Beatriz, mas vou passar para o Pablo, que ela está pedindo para te alcançar, em homenagem ao Dia do Professor. Daniel Betti também se soma aqui. O Oswaldino diz, bom dia, parabéns pelo Dia do Professor, que é uma das profissões que se deve ser valorizadas. Através da educação se muda a cultura de um país. Paz e bem, parabéns ao Pablo. A Pati Tomazini, parabéns aos professores do programa. Agora chegou a redenção. Obrigado, Pati. Agora eu não vou mais. Eu ia ter deprê de tarde, agora não, Pati. Uma tarde chuvosa. A profissão uma taça de vinho e um lamento. Lágrimas escorrendo. Lágrimas escorrendo. A profissão que forma todas as outras profissões existentes, diz a Pati. A Martita colabora a esse abraço de gratidão. Porque realmente, Pablo, você nos ensina todos os dias, né? Quando ouve aí com as pautas e etc. Hoje é o dia da representação do Pablo, e no nome dele e de todos os professores. Antes de a gente ficar só nas homenagens, que certamente hoje é um dia para isso também, Pablo, eu já quero propor aqui lançar um desafio. E acho que esse lugar aqui é de fala do Pablo, né, Gasparim? Porque o Dia do Professor convida a uma reflexão sobre o papel e os desafios desse profissional na sociedade atual, né? Tem a revolução digital, tem a mudança do comportamento das novas gerações, que fazem uma espécie de checkmate em relação à educação tradicional, cada vez mais questionada. Então, queria te ouvir, né, Gasparim? Hoje é o dia para refletir sobre isso também. Eu tenho um apelo que eu faço para quem está nos ouvindo, assim, que seja um dia de reflexão também, de quem não é professor e de quem é professor também. Muito além do reconhecer, de ver a importância, é você refletir que importância é essa. Certo? E outra, nós somos de uma geração, Beverly, você, eu, Gasparim, enfim, hoje a maioria das pessoas que estão no Brasil, fruto de uma educação escolar, principalmente a educação básica, Gasparim, que compreende aí da educação infantil até hoje, chamado ensino médio, que ela era conteudista enquanto conteúdo. Você tinha que saber aquilo que o professor passou, certo? Hoje nós sabemos de que não é só mais a escola, não é só a escola que é a fonte desse conteúdo, certo? Mas a escola sempre vai continuar sendo, inegavelmente, aquele espaço aonde o professor vai proporcionar, através de um método, possibilidades do aluno exercitar as habilidades e as competências, certo? Então, hoje, pode vir o mundo digital, pode vir o aluno com celular em sala de aula, pode vir o aluno lá com um implante no cérebro, podendo acessar o conhecimento de qualquer parte do planeta e até fora do planeta. Ainda é necessário um tutor, ainda é necessário um professor que vai trabalhar com o aluno focado dentro das habilidades e competências. A LDB lá da década de 90
e é bom que se saiba que o Brasil já deveria repensar a LDB, dado os novos contextos, certo? As leis da educação, e não ficar só fazendo reforminha, mas rever toda a educação enquanto lei, e não enquanto só, agora vem um conselho, agora vem um elemento ali do Conselho da Educação Municipal, ou do Conselho de Educação Estadual e tal, tudo. Isso é remendo em roupa velha. Certo? Me perdoem não poder explanar mais sobre isso. Mas dizer assim, Beverly, de que nós, quanto pai, quanto mãe, enquanto tio, enquanto avô, reconhecer, porque tem muitos avós que acompanham a vida escolar dos seus netos, mais do que muitas vezes os pais, de reconhecer de que o professor, a professora, certo? É uma pessoa que habilitada, estudou para trabalhar as habilidades e competência. Se o aluno, se o teu filho chega em casa com um caderno ou um livro cheio de atividade feita, ou um caderno cheio de conteúdo, isso é uma parte só da educação escolar. A outra parte, que muitas vezes não vai para a folha, é quais foram as habilidades, quais são as competências, quais são os processos que a criança ou adolescente, na sua idade, fez para garantir que na idade seguinte, no ano seguinte da sua escolaridade, ele tenha a possibilidade de exercitar habilidades e competências mais apuradas. O que nós temos hoje na educação brasileira é muitas vezes determinado ano, Beverly, 9º ano, 1º ano do ensino médio, que o professor percebe que o aluno não tem as habilidades e competência para aquilo. Por quê? Porque foi, de alguma forma, automaticamente passando de ano, porque a gente criou aquela ideia também de que para que rodar? É perda de tempo rodar. Mas é muito mais perda de tempo, não sou a favor da repetência, mas é muito mais atraso para o indivíduo ele chegar na série seguinte e perceber que não tem as habilidades e competências. O que acontece com esse ser? Eu não nasci para estudar. E aí vamos reforçar estereótipos antigamente. E agora está vindo com uma força muito grande, Beverly, aí no meio dos influencers mirins, a ideia de, para que ir para o colégio se eu não estando no colégio ganho mais dinheiro do que estando no colégio? Por que eu vou perder tempo em sala de aula? Depois eu acesso o Google, mas você acessa o Google, gente, para o conhecimento em si. Pega numa empresa, já imaginou, Gasparim, você na tua empresa contratar uma pessoa que tem lá diplomas e diplomas e diplomas, mas não sabe o que fazer com aquilo ali. É diplomado, ótimo, academicamente, ascendeu todos os degraus, os píncaros da evolução da questão. Mas chegou na hora do fazer, não sabe como fazer. Não tem nem sequer as habilidades sociais de interação com o outro. Não sabe trabalhar em equipe, por quê? Porque no colégio nunca se submeteu a trabalhar em grupo. E assim por diante, certo? Então, hoje a educação brasileira tem que ser repensada. A questão de escola, a questão de colégio, a questão de... Gente, se nós fizéssemos lista aqui do ambiente que é dado ao professor para estabelecer as suas aulas, salas de aula hiperlotadas de alunos, professores que estão em sala de aula com algumas disciplinas que não é do seu conhecimento, mas porque tem que fechar carga horária, uma série de coisas. Então, hoje teria que ser repensado uma série de questões. Também a questão econômica da valorização do professor. Mas hoje o professor está sendo desvalorizado também em outros elementos, certo? Pais, até colégio, que dão a responsabilidade ao professor, mas lhe tiram a autoridade. Que isso é cruel, gente. Hoje tem muitos professores de todos os níveis com quadros, com lacunas de problemas psíquicos, mentais, dado ao trabalho que é feito. Sem contar que o Brasil é um dos países em que, não valorizando o professor economicamente, tem muitos professores que têm que se desdobrar dando aula em outros colégios e não só em outras cidades para poder dar conta econômica para prover recursos para sua família, até mesmo para sua própria vida. Então, é urgente. Se o Brasil quer ser um país de fato grande, como é grande, e de fato quer explorar o seu potencial, que é imenso, o potencial do Brasil, tem que deixar a educação de ser um instrumento do poder.
Olha, eu acho que o Pablo pegou bem. Me parece que quando você deixa de fazer ou de ter uma habilidade num determinado ano, você não recupera mais. E o desafio do professor no próximo ano, eu vejo na academia também, você tem que começar a se nivelar pelo aquele aluno que sabe menos. Ah, E aí você recupera tudo. E aí a pessoa que poderia ir mais rápido, você acaba segurando. Por isso que alguns colégios, principalmente de classe mais alta, ou seja, tu tem outro nível, porque você levanta a régua, né? Enquanto que, principalmente no colégio público, você tem que baixar a régua, você tem que baixar o tipo da corrente, né? Ou seja, a força da corrente é o elo mais fraco e não os elos maiores. E uma coisa importante, e aí vem o problema da alimentação. E pensar a educação, quando você fala em 1990 tal, não pode. A educação devia ser pensada todo dia, principalmente no mundo que ele vem ágil. E, de alguma forma, tanto a família como a sociedade tem algumas coisas que mesmo com tecnologia tal, elas têm que ser. É o caso, por exemplo, que eu falo da interpretação de texto. Ou seja, para que serve uma interpretação de texto? Para que serve a filosofia? Para que? Porque, além das habilidades e competência, você tem que pensar também como é que eu vou me comportar. E hoje, mais do que nunca, né, o aumento, principalmente, os níveis maiores, superiores, principalmente faculdade e universidade, dos cursos à distância. O curso à distância, eu acho que é importante para determinado coisa, não tem como não ser, mas o envolvimento, você imagina você fazer um curso, por exemplo, nos Estados Unidos, nas melhores universidades, mas presencial, com pessoas do mundo todo. É diferente. E, ao mesmo tempo, você em casa, sozinho, no seu quarto, às vezes com o aparelho de telefone do lado para ver as notícias, ver as piadinhas e ouvindo um palestrante do outro lado do mundo. Ou seja, o que mais é preciso é pelo menos ter o telefone para contato dessas pessoas que estudaram com você. Porque daqui a um dia você poderá ser preciso usar delas, mas também eles poderão usar você, o seu conhecimento. E o papel do professor, eu vejo, até mesmo em Caxias do Sul, mas na maioria dos municípios hoje, a gente já está gastando mais em alimentação para o aluno do que propriamente com os professores. É coisa que eu sou de um tempo, e aí eu dou para dizer, quando a gente fala que a gente é de um tempo, é porque nós somos velhinhos, né? Mas sou de um tempo que você ia no colégio para estudar, não para comer. Deu para entender que o professor agora ele está dando alimentação para o aluno e não educação. Então, claro que é um problema social, mas nós teríamos que resolver de outra maneira. Aí nós teríamos que criar um mecanismo diferente. E aí, se você não ensinou umas certas habilidades e competência, por exemplo, lá no terceiro ano, agora também a falta de alimentação já está aprovado, né, que a pessoa com falta de alimentação, falta de conhecimento, você não recupera mais essa pessoa. Você praticamente, essa pessoa vai ter alguns degraus a menos, né, do que muitas outras pessoas. Então, o distanciamento social vai ser maior. Olha, que é um problema político. Eu né? trabalhei mais de 30 anos em educação, em sala de aula, sendo que desses mais de 30 anos, quase 34, foram 28 na mesma instituição. E na mesma instituição, os 28 anos, eu dei aula para quinto ano até o terceiro ano, certo? E geralmente 2 disciplinas, não era só uma, eram 2 disciplinas, certo? E eu tive uma experiência, entre tantas, Beverly, de que me agoniava, de certa forma, o aluno que não tinha condições de aprender, estando na série, por falta de habilidade e competência, por outras razões também, por questões de família, por questões do histórico pessoal do aluno, certo? Mas também, e aí concordo contigo, Gasparim, a questão assim, ó, de você baixar a régua no sentido da exigência de cobrança na série que você está, no ano que você está, e ao mesmo tempo perceber de que na outra ponta haviam alunos altamente capacitados que poderiam eventualmente estar numa outra série, num outro ano, dadas suas habilidades e competências, mas tinha que se sujeitar a ficar ali naquela série e vendo o professor se desdobrando para resgatar aquele aluno com dificuldade das mais diversas e tal, tudo. Então, eu diria assim, de que na educação brasileira também nós temos os 2 pontos.
E hoje se fala muito do aluno inclusivo, do aluno, entende que tem que recuperar as habilidades e competências, que tem que até a questão de conteúdo, mas nós temos hoje um imenso universo de frustração de jovens que poderiam ser desafiados a fazerem muito mais coisas. E hoje, Gasparim, Beverly, aquele aluno, tem salas de aula que tem aluno revoltado, não porque não consegue aprender, mas porque não está sendo estimulado dentro da sua capacidade. E também está se desencantando com a sala de aula. Por outro lado, não estamos aqui para falar de alunos, estamos aqui para falar de professor. Eu gostaria de dizer o seguinte, que hoje tem instituições municipais, estaduais e particulares que estão muito mais numa dinâmica de contratar cuidadores e etc., estagiários, etc., tal, do que professor. E hoje, aqueles colégios, aquelas escolas que têm ainda professor, com certeza esse professor está vivendo o pior período da história para professor. Por quê? Porque o aluno hoje, Gasparim, ele não vem como uma tábula rasa. Ele não leu, ele não sabe escrever, ele não assistiu filme, ele não tem seriado, ele não tem televisão, ele não tem estímulo. Não, hoje o aluno tem tudo isso. Mas mesmo tendo tudo isso, entende? E alguns já falam, por causa dos videogames e tal, e tudo, já falam um segundo idioma, já entendem um segundo idioma. Não necessariamente que falem, porque nós somos um país também muito debilitado no sentido da conversação de outros idiomas. A gente acha feio os outros falando em outro idioma no nosso país. A gente hipervaloriza lá fora. A gente valoriza aqui o sotaquezinho francês, tanto é que tem um apresentador ali que mantém o sotaque francês e agora há pouco descobriram que ele fala muito bem o português. Mas era uma estratégia dele continuar falando sotaquezinho francês, porque para nós é charmoso, agrega e tal, tudo, nossa, né? Ainda mais na área da culinária, né? Enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é de que nós temos que redescobrir e perceber de que o professor hoje tem que ser muito valorizado. E pais e avós, por gentileza, jamais tirem a já pouca autonomia, a já pouca autoridade do professor. Pelo amor de Deus. Porque tem muitas vezes, Bebe, que a gente em colégio chamava os pais vinham feito umas feras para defender o filho antes de descobrir o que era a razão de ser. Já vinham com uma voadora na jugular do professor e da professora. Afrontar colégio. Sim, eu vi pais entrando em sala de diretora, virando a mesa, batendo na mesa. Sou eu que pago, sou eu que mando. Entende? A pessoa estudou, mas eu sei como é que funciona um colégio. Sabe, mas quando que tu estudou? Eu estudei nos anos 80, então tu não sabe mais. Porque hoje a dinâmica dentro de um colégio, de uma direção de escola, é completamente outra. Sala de aula é completamente do tempo que nós estudamos, certo? E se duvidar, quando o professor for no dia seguinte dar aula, já tem que encontrar uma outra dinâmica de ser professor em sala de aula. Tamanhas são as mudanças que estão acontecendo hoje em dia. Deixa eu só mencionar, são 11h36, assunto tão relevante hoje, importante. Eu vou fazer um intervalo, a gente vai retomar esse assunto, hoje de forma reduzida, porque é um programa reduzido, mas eu não posso deixar de mencionar, nós ficamos sabendo há pouquinho que faleceu o pai do Frei Alceu Ferronato, ele faleceu ontem na cidade de Veranópolis, o seu Roque, né? Roque Ferronato, com 91 anos de idade, uma vida longeva, a sua esposa Lídia, né? Lídia Maria Benete Ferronato, em memória, os filhos Olmir, Inês, Alceu, que é frade capuchinho, Ivete, Gilmar, os genros, noras, netos e bisnetos. Hoje estão aí todos envolvidos com a cerimônia de despedida que acontece na igreja da comunidade São Roque, em Veranópolis, agendada para a partir das 3 horas, 15 horas, né? No cemitério da comunidade São Roque, em Veranópolis, acontece o sepultamento. Só dizer, enfim, que
a gente se solidariza muito com a família do Frei Alceu. Eu também, porque uma das grandes amigas minhas que mora em Veranópolis e trabalhou por muitos anos no Colégio São Carlos, Adriane Ferronato, é sobrinha do Frei Alceu. Então, transmito também o meu abraço de solidariedade. Sim, certamente. E eu ia mencionar que a gente às vezes não sabe como é a vida. A gente nunca vai saber como é a vida no privado de ninguém. A gente nunca vai saber, porque quem sabe são as próprias pessoas. Mas a distância que tem a gente imaginar como é a vida, por exemplo, né, de um frade capuchinho, não querendo reduzir os cuidados dos outros irmãos, certamente, mas dia desses, conversando rapidamente com o Frei Alceu sobre o cuidado, a preocupação que ele estava justamente com o paizinho dele. E ele me disse uma coisa que eu fiquei pensativa, ficou ecoando dentro de mim, que ele disse, eu enquanto frade capuchinho, né, tenho que fazer muitas coisas fora, porque me dedico a uma congregação, a uma província, tenho esses compromissos. Estou lá presente, obviamente, mas eu rezo todos os dias pelo meu irmão. Quero dizer isso. Quero dizer isso de público. Rezo todos os dias pelo meu irmão e quero dar o suporte para um irmão que ficava mais, né, lá junto com o pai, que faziam as coisas do dia a dia, as coisas do dia a dia. Aquela frase do padre Fábio de Mello: bota o seu roque no sol, tira o seu roque do sol, bota o seu roque no sol, tira o seu roque do sol. Então, dizer que como deve ser difícil, inclusive, né, não estar tão disponível muitas vezes quanto se gostaria em função de um coletivo para o qual se está trabalhando. Então, essa solidariedade à família Ferronato, em especial em nome de toda a comunidade das rádios, porque o Frei Alceu Ferronato, ele é uma pessoa que ajuda a desenvolver as rádios, a comunicação, né, dos freis capuchinhos. Então, nós todos somos muito solidários com a passagem do seu Roque Ferronato aos 91 anos de idade. Sepultamento agendado para hoje, 3 horas, no cemitério da comunidade São Roque, em Veranópolis. Era isso. Gente, eu vou fazer um intervalo, tá bom? Peço licença a vocês aqui. Rápido intervalo, nós voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h40. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 16 graus. O Rotary Club e esta emissora de rádio têm um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. Outubro é o mês mundial de combate à poliomielite. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa do Rotary Internacional. Procure o posto de saúde mais próximo de você. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. Rotary, pessoas em ação. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Chegou a hora. Só neste sábado, Super Chance Tonoli. No site tonoli.com.br e na Tonoli da Rua Sinimbu. A única com descontos incríveis. Preços imbatíveis que só a Tonoli, líder em colchões, pode oferecer. Super Chance Tonoli. Tudo em 12 vezes sem entrada. É inacreditável. É online e também na Tonoli da Rua Sinimbu. Chegue cedo. Super Chance assim é na Tonoli.
O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Os números não mentem. Neste primeiro turno, de cada 10 caxienses, 7 disseram não para o atual prefeito. 7 em cada 10 querem mudança. E a mudança é Scalco Prefeito. Vencemos no primeiro turno. Agora é a hora da união de todos que desejam uma cidade melhor. No segundo turno, confirme o voto na mudança para fazer uma Caxias do tamanho da nossa gente. Coligação O Futuro é agora. PL, PP, Podemos, Novo. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h44, programa Tá na Pauta Especial de hoje. Hoje é dia do professor, temos aqui, eu digo um em especial, não quero diminuir, viu, Gaspar? Não se sinta ofendido. Mas é que é diferente o professor de carreira do que aquele professor que muitas vezes está professor, volta para uma outra atividade e, embora reconheça aqui também, parabéns, Gasparim, pelo dia, mas talvez a figura no inconsciente coletivo que a gente tem de um professor é essa, do Pablo, aquela pessoa que acompanhou a criancinha, depois... O Paulo estava me contando que ele teve uma jornada de acompanhar, né, crianças até que saírem do ensino médio. Isso é raríssimo, né, Paulo? Raríssimo. Agora, teria que perguntar, Paulo, tu só dá aula ou mais alguma coisa? Foi um privilégio, eu digo e digo lá no colégio também, porque mesmo tendo saído do São Carlos, vai para terceiro ano, eu saí de lá, continuo sendo chamado para dar palestras, orientações, orientar retiros e coisas assim, então é uma maravilha. Mas essa questão, Beverly, de ser professor e você acompanhar a criança crescer, e eu fiquei no mesmo colégio ao ponto de ser professor dos filhos dos meus alunos. Uau. É incomparável. É uma experiência, assim, fenomenal, que não tem proporção. Mas eu também tive nesse período ali, dos 28 anos, eu também estive 12 anos na coordenação da área religiosa do colégio, e aí eu trabalhava também do pré até o terceiro ano. Da educação infantil, que hoje se chama educação infantil, até o terceiro ano. E eu me recordo num momento, celebrando com os alunos do 9º ano, né, fechando, né, o fundamental, aí eu perguntei o que você lembra, assim, que memória você tem do fundamental e que você gostaria de partilhar. Aí uma menina disse assim, Pablo, eu tenho uma memória, quando eu estava na educação infantil, e tu levava nós para a capela para rezar, e eu tinha que levar todo mês, tinha que levar turma por turma, certo? Para a capela para fazer o momento de oração, celebração, informação e tal, tudo. E ela disse, eu não queria sair do lugar, e você queria aquele lugar por causa de 2 meninos que queriam ficar juntos, e você me pegou no colo e me levou num outro posicionamento, e você me levou bem do ladinho da minha amiga, que eu queria sentar. E aí eu achei aquela memória fenomenal, e é justamente isso. A gente, como professor, a gente trabalha memórias também com os alunos, e vai desde as memórias afetivas até... Eu passaria dias lembrando de cada um dos momentos. Vou citar um outro. Quando eu entrei no São Carlos para ser professor, Beverly, a turma do terceiro ano do 2º grau, na época análise química, ficavam dizendo, se joga pela janela. E na formatura deles, eles me carregaram no colo. Sim. Emocionante. Sabe, porque foi assim, ó, tu é um professor novo, e eu já de cara, no início, exigia e cobrava bastante. Até os pais diziam, mas como um professor de ensino religioso cobrando tanto assim? Não é só dar nota para eles? Não.
Tem que, né, mostrar serviço, senão não tem. E aí são muitas memórias. Quem é professor, quem já foi professor, sabe muito bem um zilhão de memórias que a gente tem dos alunos. O sorriso, o jeito de ser, até aquele jeito do aluno de querer fugir de um trabalho, de entregar o trabalho mal feito, de não sei o quê e tal. Momento assim de o aluno ficar brabo com o professor, mas depois, 2, 3 meses depois, é o primeiro que vem abraçar o professor e tal. Então, nossa, tem muitas questões fenomenais. E eu, como professor, também fiz muitas amizades, Beverly Gasparim, com familiares dos meus alunos. Até hoje eu tenho um casal de Farroupilha que me chama há mais de 25 anos meu filho. Porque quando eles vieram no São Carlos para tratar sobre uma questão do filho deles que estava no ensino médio no 2º grau na época no São Carlos, e aí me apresentaram, eu me lembro até hoje a expressão da Neuza dizendo assim, mas é da idade do meu filho. Imagina, eu sempre fui pequenininho, sempre fui, né, miudinho, aqueles outros. E aí, na época, eu tinha 22, 23 anos, imagina. Era um guri mesmo, né? Era um guri. A Fátima Castilhos diz, este recado, a professora Fátima Castilhos, aliás, já dei os parabéns a ela diz, este recado é especialmente para o professor Gasparim, viu? Foi meu professor na UX em 2000. Foi homenageado da minha turma, foi muito importante para mim, suas aulas, apesar de serem às sextas à noite, sempre foram produtivas e de muito aprendizado. Foi um grande mestre e certamente uma inspiração para me tornar a prof que eu sou hoje. Meu mestre, muito obrigada ao Gasparim. A Martita está aqui com a gente também, né? A Isabel Viapiana, parabéns aos professores, fui aluna e também professora. Né? Sublime missão, onde o trabalho não termina na sala de aula, em casa tem tarefas escolares que continuam. E meu sonho, diz a Isabel, é que os professores ganhassem um salário digno. Assim haveria mais motivação e os mesmos buscariam mais qualificações. A Marisete diz, o professor é simplesmente parte da nossa vida, ensinando, como já foi dito, as habilidades e o conhecimento. Concordo plenamente com isso. Aproveitando, né, por serem professores, estão sempre estudando, merecem ter salários bem remunerados, né, para passar o conhecimento, que é uma arte, diz ela. E a Salete Gonçalves do Santa Fé, ela diz, bom dia aos professores aí da mesa, né, do programa, né, estou com 60 anos e aprendo sempre alguma coisa nova com vocês das terças-feiras. Gente, 11h50, preciso fechar o programa, então eu queria permitir a vocês os fechamentos. Não, sim, só feliz dia aos professores, lembrando novamente, todas as pessoas de sucesso passaram um dia por uma sala de aula, né? E se hoje tem sucesso é porque tiveram um bom mestre lá atrás. Um abraço a todos. Eu faço um desafio a todos que estão nos ouvindo, tira um tempo hoje e faz memória de cada professor que teve, de cada professora que teve e agradeça a Deus. É verdade. Eu já fiz isso, sabia, Pablo? Hoje de manhã, vinha pensando no Pablo em especial e lembrei de vários professores, né? A gente às vezes, por exemplo, eu lembrei... sempre lembro, todo dia do professor, da minha professora que me alfabetizou, que é a prof. Geni Isopo, né? Ela sabe disso, sempre que encontro ela, digo, minha prof, porque sim, ela me alfabetizou, mas eu tive a professora Doroti, que me entregou um diário, com ela eu aprendi a escrever, para colocar sentimentos. Teve a prof. Da biblioteca, que também é prof, né? Muitas vezes era aquela prof. Que era emprestada para a biblioteca, né? E que me ensinou o caminho das letras. Teve o professor Nelson, que era o professor de educação física. A gente, às vezes, não lembra dessa figura, né? Mas ele era o estereótipo, era o segundo contato que toda criança tem com a figura masculina. É o professor, seja ele de ensino religioso, seja ele de educação física, se for masculino, porque essa figura é também um referencial do masculino. E eu lembro do professor Nelson até hoje, embora ele não impactou tanto a minha jornada, eu lembro do carinho, do cuidado que ele tinha, da preocupação. Então, hoje eu já revisitei alguns grandes mestres que tive. E engraçado, né? Normalmente a gente lembra mais desses professores. A gente tem os outros da faculdade, dos cursos, obviamente tem. Mas no dia do professor, lá na memória, vem esses aí, né, Gasparim? Do pequenininho, quando você era, e o professor era muito grandão na nossa frente, né? Era verdade. Obrigada, viu, Paulo? Obrigado, Eu que agradeço, um abraço. Gente, eu vou fechando então o programa de hoje, ele fica armazenado, disponível em vídeos no Facebook e também já estou levantando